Bom dia, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Com a graça de Deus? A Pro tá bem também. Hoje nós vamos falar sobre as páginas 58 e 59 da apostila. Hoje é dia 26 de maio de 2021. O mês de maio já está chegando ao fim, ó que legal! Então, hoje nós vamos falar sobre o campo e a cidade. Nós vamos ver as diferenças e as semelhanças que existem entre um lugar e o outro, tá bom? Ontem nós vimos na pintura de Paul que lá ele retratava o campo e a cidade, né? Então, agora que a gente já trocou ideias, né? Que a gente vai poder falar um pouquinho aqui na página sobre como é a vida em cada um desses espaços. Então, e aí? Vocês conversaram ontem com a família de vocês e chegaram a qual conclusão? Como que é a vida em cada um desses espaços? Que construções existem em cada um deles? Quais são os tipos de moradia? Como que é o trânsito? Gente, trânsito é o que? É o ir e vir, tanto das pessoas quanto de carros. Mais especificamente aqui na atividade, a gente vai estar falando do trânsito de carros, de veículos, né? Como que é o trânsito na cidade e como que é o trânsito no campo. Pensa aí um pouquinho, na cidade tá tudo sempre muita pressa, né? As pessoas estão sempre indo e vindo, então o trânsito é um pouco mais intenso. No campo não, de vez em quando passa um carro, muita gente às vezes ainda anda hoje em dia a cavalo, charrete, são poucas? São, mas geralmente tem, sempre tem. A gente às vezes encontra alguns animais, tipo algum tipo de gado na beira da estrada, cavalos, né? Porque sempre pastam e escapam às vezes do cercado, ficam no meio da estrada, isso no campo. E na cidade, é comum a gente ver isso? Não, né? Tanto que nas rodovias é proibido ter animais soltos para evitar acidente e a morte dos animais. Que sons é possível ouvir? Na cidade a gente ouve muito ruído de todo tipo, né? Gente falando, carro passando, caminhão, é o homem do gás, é o homem do ovo. Passa bastante gente falando, ambulância, barulho de polícia. E no campo? Quais são os animais que fazem esse barulho? As aves, o gado, o cachorro latindo, né? E de vez em quando passa um carro fazendo um barulho, um vendedor, mas é bem menor do que o barulho da cidade. E é bem diferente. Como é a alimentação das pessoas? Lá na cidade, as pessoas compram tudo. Elas se alimentam de muitos alimentos que já vêm prontos. A maioria gosta de comer em fast food, que nem tipo McDonald's, Burger King, restaurantes, né? Porque geralmente as pessoas que estão na cidade, elas estão lá para trabalho. Poucas pessoas assim estão lá morando. Geralmente as pessoas moram um pouquinho mais afastado do centro e vão trabalhar lá. Então lá tem o quê? Mais empresas, mais firmas, mais lojas, onde as pessoas vão mais para trabalhar. Então a alimentação delas precisa ser uma coisa rápida, elas não têm muito tempo para ficar cozinhando, então muitas comem em restaurantes. E no campo? No campo não, no campo as pessoas cozinham, elas têm horta no quintal, a maioria, então elas sempre colhem coisas do quintal. Quem não tem uma horta, mas sempre tem um vasinho com um pouquinho de cheiro verde, um pouquinho de alguma coisa assim, coisa pouca. E outras têm umas hortas grandes, onde elas plantam a maioria das coisas que elas usam para se alimentar. Às vezes criam galinha para comer também, boi, enfim. E leite, né? Tem muitas pessoas que criam vaca para ter leite. E como é o trabalho das pessoas? Lá na cidade, as pessoas elas geralmente têm que se locomover. Então, elas vão de ônibus, vão de metrô, às vezes até usam moto, carro. E lá o trabalho é o dia inteiro, tem horário, marca ponto, né? O que é marcar o ponto? É marcar o horário que chega e marcar o horário que sai. E no campo? No campo as pessoas acordam cedo porque precisam alimentar os animais, precisam às vezes molhar uma horta. Então o campo, o horário e o tipo de trabalho são completamente diferentes, tá bom? E é isso aí que vocês precisam aprender a diferenciar. A gente pode fazer o quê? Um cartaz, né? Mostrando como é o campo e como é a cidade. Como fazer esse cartaz, professora? Pega aquela folha A3, parte ela ao meio, sem cortar, faz uma risca. Que eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá bom? Tenho 2 exemplos aqui para vocês. Então, eu imprimi essa foto que retrata bem, tá no roteiro.
tá bom? Então, do lado de cá, nós temos uma imagem que representa o campo e outra que representa a cidade. Olha a diferença, a quantidade de pessoas, o tipo de construção, que tipo de vida que a pessoa está levando. E aqui eu tenho outra imagem também, que representa o campo e a cidade. No campo, geralmente, é onde nós temos as hortas, né? As grandes plantações, que são elas que abastecem a cidade também, viu? No campo, eles plantam em grande quantidade para poder levar para um lugar que se chama Ceasa, e lá é feita a distribuição para ser revendido nos mercados e nas feiras, tá bom? Olha que legal. Essa cidade hoje aqui, ó, ela está vazia. Esse trecho da cidade está vazio porque foi proposital o dia que a pessoa escolheu tirar essa foto. Mas geralmente a cidade está sempre assim, ó, bem movimentada, tá bom? E aí, que nós já terminamos, né? Então, para vocês fazerem, mamãe, esse cartaz, a criança ela pode disponibilizar de revistas, ou ela mesma, vocês podem desenhar juntos, tá? Livros, procurem imagens de internet, quem puder imprimir, não sei, mas façam cartaz e dividem o campo e a cidade, tá bom? Que tipo de animaizinhos tem lá no campo, como é a vida na cidade. E na página 59 da apostila, deixa eu achar aqui, nós vamos falar o quê? Peça à criança que fale como é o lugar onde ela mora. Após ouvir o relato, pergunte se ela sabe o que é um ponto turístico e se conhece algum. Ajude a compreender que um ponto turístico é um lugar que atrai a atenção das pessoas pela beleza, pelas atrações culturais, pela importância histórica, entre outros fatores. Dê alguns exemplos de pontos turísticos do lugar onde mora, oriente a realização da proposta da página e, quando terminar, peça que conte o significado dele. Então, aqui nós estamos falando que é de pontos turísticos, que é aqueles lugares que nós gostamos muito de visitar. Visitamos pouco agora na pandemia, porque muitos ficaram fechados e para nossa própria segurança. Mas aqui na nossa cidade nós temos alguns pontos turísticos que eu já separei para vocês poderem não ficar, quem não tem acesso à pesquisa nesse momento. Então, nós temos aqui, que inclusive esse daqui é pertinho da minha casa, que é o sítio Cachoeira da Graça, que é muito visitado pelas pessoas da região. Tem essa cachoeira linda, né? Que agora, na época da estiagem, que não tem muita chuva, ela não fica com essa beleza toda, não tem tanta água assim. Mas quando chove, junta muita água e as pessoas aproveitam muito. Então, no verão, ela é muito frequentada, tá bom? E nós temos também esse templo budista, Shagudugomba, não sei o que, vocês tentem ler um nome aí no roteiro, porque ele tem um nome bem diferente. Eu particularmente não conheço e nem sabia que ele era aqui de Cotia, depois que eu pesquisei descobri que é um templo budista. Ele é bem legal, tá bom? Depois vocês deem uma lida aí, ele faz parte, né, da tradição e ele tem um monte de coisas assim interessantes para vocês estarem vendo, tá bom? Ele fica próximo ao Templo Zulai, para quem não conhece, é esse aqui, ó. Nós temos em Cotia também o Templo Zulai. Ele também é aberto à visitação, não sei se agora está aberto, se vocês estiverem com vontade de conhecer, pesquisem no site se ele está aberto ou não, tá bom? Mas é um templo bem bonito, eu particularmente não conheço também, preciso ir lá conhecer, tá bom? E nós temos também cadê aqui? Eu separei. Ah, Jesus. Temos o Termas da Mata. Aqui. Termas da Mata também é bem próximo da nossa região. Ele já é um parque, então ele tá aberto. A visitação é um parque que tem bastante água, né? Atrações aquáticas, então dá para ir legalzinho, só que agora, como a gente tá na época do frio, tem outras atrações que vocês podem estar aproveitando. E nós temos também o Parque do Semucan, que já é um parque mais com uma área verde, para quem gosta de fazer piquenique, andar de bicicleta, é um lugar bem gostoso. Tem o Parque Maria Tereza também, que fica lá no Parque São Jorge, também é bem legal, é aberto, fica aberto até às 6 horas da tarde, ou até enquanto não anoitece. E é legal vocês irem lá, é um parque, tem bichinhos, tem um lago, mas é mais assim, para vocês fazerem exercício, caminhada, ver os bichinhos. Lá tem alguns bichinhos legais, tipo mico, pato,
Tem bastante coisinha legal, eu já fui, é pequenininho, mas é bem aconchegante. E é próximo, fica ali na Raposo. E é bem legal. Então, são lugares abertos, assim, que nessa pandemia vocês podem estar visitando com as crianças, é um lugar para distrair, porém é aberto, então não tem aglomeração. Aí dá para vocês irem nesses parques estilo Semucan, é o Parque Maria Tereza, que nem eu falei, e a cachoeira somente no verão, tá bom? O restante, como é fechado, que nem tem não é interessante estar indo agora, tá bom? É muita restrição, o uso constante da máscara. Se você pretende ficar bastante tempo, acaba ficando um passeio meio chato. Então é melhor esperar passar a pandemia para frequentar esses outros lugares, tá bom? E aí, aqui tá pedindo assim: com o acompanhamento de um familiar, vá para a frente de sua casa e, olhando para ela, represente por meio do desenho. Exponha o seu trabalho na escola. Gente, não dá para expor na escola, então dá para expor no grupo. Então, vocês coloquem após a atividade pronta a foto no grupo para a gente poder ver como é a sua visão sobre o lugar aonde você mora, tá bom? E é isso aí. E tem outros pontos turísticos que vocês vão conhecer amanhã ou depois de amanhã, né? Acho que é depois de amanhã. Que vocês vão conhecer, que tá próximo da gente, que dá pra gente frequentar também. Um beijo e até a próxima aula. Lembrando, hein? Essa é a semana do brincar. Então, eu sempre vou estar colocando uma atividade lá para vocês estarem realizando. Se bem que ontem eu coloquei um link lá que mostra bastante atividade que dá para vocês fazerem. Então, todos os dias vocês podem estar escolhendo uma delas e estar realizando em família, se vocês tiverem o tempo hábil para isso, tá bom? E caso não tenha, realize uma atividade com a criança, que eu vou estar colocando outras sugestões lá hoje. Beijo!